Olá, eu sou o Voltaire Miranda e quero conversar com você neste vídeo e em outros também sobre textos significativos sobre o Apocalipse e sobre a Apocalíptica. Significativos para mim, evidentemente. Você pode ter aí sua própria lista de textos significativos. Quando eu falo de textos, eu falo de autores, eu falo de artigos, eu falo de livros que trabalham o assunto, a temática Apocalipse, apocalíptica, escatologia, Apocalipse de João. O primeiro autor, o primeiro texto destes textos significativos que eu quero trazer para você é de Michael Stone, que tem como título Uma Reconsideração sobre as Visões Apocalípticas. O texto está em inglês, não foi traduzido para o português, foi publicado na Harvard Theological Review no ano de 2003. Eu vou colocar na descrição do vídeo aí o nome do Michael completo, o nome do artigo e talvez aí um link para que você possa, de repente, acessar e ler o material do Michael Stone. Michael Stone nasceu na Inglaterra, se mudou com seus pais para a Austrália e lá na Austrália ele iniciou aí a sua caminhada estudantil. Em algum momento ainda na sua fase juvenil, ele se mudou para os Estados Unidos, onde fez aí o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade de Harvard. Ele trabalhou um pouco nos Estados Unidos e logo depois ele se mudou para Israel, onde ele aceitou um emprego na Universidade Hebraica de Jerusalém como professor. E ali, como professor de religião na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele se aposentou em 2007. Então, este autor tem uma longa caminhada pesquisando o quê? Pesquisando a apocalíptica neste contexto de textos religiosos, de estudos de religião. Tá? O texto de doutorado dele foi o quarto livro de Esdras, e é baseado neste texto que ele se propõe aí a escrever esse artigo. Qual é a questão do texto dele? A questão é a seguinte: qual é a relação entre a experiência religiosa e o texto religioso? Pressupondo que textos religiosos podem ter relação com experiências religiosas, como é que o estudioso desses textos, como é que aquele que lê esses textos pode levar em conta a experiência religiosa na compreensão do texto religioso? Em outras palavras, tornando essa questão um pouco mais simples, é o seguinte: usando os exemplos bíblicos, né? O profeta lá no Antigo Testamento teve uma visão. Deus entregou para ele uma visão. Pois bem, ele recebeu esta visão. Após a visão, ele escreveu e o que ele escreveu se tornou o livro, passou a fazer parte de um livro. Nesse sentido, a pergunta que o Michael Stone faz é: qual é a relação entre a visão que Deus deu ao profeta e o livro que o profeta escreveu? O livro registra explicitamente, diretamente, aquilo que o profeta viu, ou é a interpretação do profeta sobre o que ele viu? Então, a relação entre a visão e o livro é que o Michael Stone está discutindo aqui nesse artigo. Tá? Ele demonstra, pelo menos ele menciona, que é comum que os estudiosos tenham um certo desconforto ao estudar textos que pressupõem estas experiências religiosas, que sinalizam para os leitores que esses textos são posteriores a uma certa experiência religiosa, uma experiência visionária, uma visão, um sonho que ele teve. Os autores têm certo desconforto em trabalhar esses textos, né? E ele está discutindo, por exemplo, o quarto livro de Esdras, que diz que é um texto desse tipo, né? Que afirma que é um texto que nasceu após uma experiência religiosa. Tá? Então, ele enumera os argumentos contrários a estas experiências, no caso especificamente da apocalíptica. Tá? Ele enumera os principais argumentos. O argumento número 1 é o seguinte: a estrutura pseudepígrafa desses apocalipses se baseia numa convenção literal. O fato desses textos serem pseudônimos, ou seja, usarem o nome de outros autores, isso é uma convenção. E se isso é convenção, a linguagem também é convencional. Se a linguagem é convencional, esse texto não tem relação direta com a visão. Esse texto é apenas construção literária, né? Mesmo ele dizendo que a visão é apenas construção literária, porque esses textos são baseados em linguagem convencional, em linguagem tradicional. Tá? Ele argumenta que esses autores que são críticos à pressuposição dessas experiências religiosas, né, argumentam que se fosse uma experiência religiosa autêntica, verdadeira, esses textos seriam diferentes, mas como eles são muito parecidos, isso nos leva a afirmar convenção literária em vez de experiência religiosa autêntica anterior ao texto. Tá?
Então, estes são os principais argumentos que levam os autores aí a se tornarem desconfortáveis e céticos com relação a alguma experiência religiosa por trás dos apocalipses. Então, o Michael Stone vai argumentar sobre essa questão. Ele vai dizer o seguinte: mesmo que a experiência religiosa destes autores, anônimos ou pseudônimos, não possa ser provada, ela também não pode ser negada. Não dá nem para provar a experiência religiosa desses autores, mas também não dá para negar a experiência religiosa desses autores. Nós temos apenas o texto, e o texto diz que tem uma relação com uma experiência religiosa em algum momento do seu autor, né? Então a questão deve ser a relação entre o evento visionário que ele está narrando no texto, né, e a experiência do escritor enquanto ele narra. Essa que seria a discussão mais apropriada, segundo Michael Stone. O sujeito tem a visão, ele passaria pela experiência visionária, ele viu aquelas coisas que ele diz que viu, teve aquela experiência religiosa, mas no momento que ele para escrever, como ele vai escrever a experiência que ele teve. Então, aqui, segundo Michael Stone, é que os estudiosos deveriam investir e não em negar a experiência propriamente a priori. Tá? Ele argumenta também, o Michael Stone, que os estudiosos da apocalíptica conseguem até demonstrar que esses autores deliberadamente cultivavam experiências visionárias e estáticas nesses círculos que produziam os apocalipses. Esses círculos que produziam os apocalipses não só são conhecidos como círculos produtores de apocalipses, mas também são conhecidos como círculos visionários, que promoviam, dentro desses círculos aí, experiências estáticas, visões entre seus membros, né? O Michael Stone, por exemplo, ele argumenta que até no mundo contemporâneo é possível encontrar, os antropólogos trabalham com isso, né? Xamãs modernos que experimentam visões, mas na hora de relatarem suas visões o fazem de forma convencional, de forma tradicional. E aí ele vai argumentar que isso se deve, então, não à negação da visão, o fato que a visão era fictícia, que era uma invenção, mas o fato de que na hora de se expressar, estes autores, estes escritores, só podem se expressar com a língua da cultura, com a língua que ele naquele momento tinha à disposição para escrever aí seus textos, né? Então, estas visões, mesmo que sejam visões derivadas de êxtase, ou visões derivadas de sonho, ou visões derivadas de transe, na hora de serem comunicadas, na hora de serem escritas, fixadas na forma de texto, elas precisam ser fixadas de uma forma tradicional, de uma forma literária conhecida de outros leitores. Por quê? Porque os autores não conheciam outra forma para se expressarem. É a língua deles, é a língua de suas culturas. Eles cultivam nesses grupos não apenas a experiência visionária, mas também uma forma específica de produzir textos, de escrever textos com uma certa linguagem, né? Então, uma frase que ele usou lá no artigo dele é o seguinte: escritores apocalípticos precisam usar a linguagem cultural de seus dias e do seu contexto social, porque não existia outra linguagem para eles usar, é a linguagem que eles conheciam, é a linguagem que eles dominam, né? Então, eles possuíam essas práticas, eles talvez exercitassem essas práticas de êxtase e de visão, mas na hora de escrever, escreviam dentro de certas escolas de produção textual, certos círculos de produção textual, e por isso esses textos se parecem bastante, tá? Então, ele termina o texto dele dizendo que os estudiosos dos apocalipses não precisam, a priori, negar as experiências religiosas desses autores. Não precisa negar, mas também não precisa depender delas para ele ler o texto. O que o Michael Stone está argumentando é o seguinte: ter estas experiências religiosas em mente pode ajudar-nos a compreender alguns elementos destas visões. E aí a questão para os estudiosos é como trabalhamos a relação entre a experiência visionária e o texto, como os autores que tiveram ou experimentaram visões de forma plena e concreta, após estas visões, vieram a escrever seus textos apocalípticos. No caso dele aqui, é o quarto livro de Esdras, tá? Então tá aí o texto do Michael Stone. Eu gostei demais desse texto quando eu li pela primeira vez.
ele me ajuda a entender aqui alguns textos apocalípticos, alguns apocalipses assim, de uma forma bem concreta, né? Especialmente aqueles que têm afirmações a respeito de visões que seus autores experimentaram, tá? Podemos usar o texto do Michael Stone, inclusive, para compreender o Apocalipse de João, porque o Apocalipse de João, ele pressupõe experiências visionárias. O João disse que viu coisas, o João disse que viu em espírito, e ele em espírito viu aquelas coisas todas lá no céu. Sendo assim, né, em espírito, vendo aquelas coisas, ele vê na língua da visão, na forma da visão, na forma visionária, correto? Mas na hora de escrever, ele escreve de forma consciente, usando termos tradicionais, expressões de domínio daquele círculo que é o círculo que é a tradição apocalíptica. Então, vamos parar por aqui. Eu me encontro com você numa outra oportunidade. Se você gostou desse vídeo, vou pedir a você aí para dar o seu joinha, para você se inscrever no canal e para você encaminhar para alguém que de repente tenha o mesmo interesse. Se você quer comentar, aproveite e comenta aí. Pode fazer alguma pergunta, pode levantar algum questionamento, pode discordar do Mark Stone e de mim também, não tem problema, né? O seu comentário vai ser levado em conta e eu fico muito feliz de ter aí a sua reação. Até a próxima, se Deus quiser.